E agora nós vamos à matéria especial do dia, aqui no Tribuna da Massa. A gente vai mostrar agora a história de um paranaense aqui da nossa região que tinha um sonho diferente. O que ele mais queria era lutar em uma guerra, e ele conseguiu. Ele está há 8 meses na Ucrânia e com exclusividade conversou com a equipe do Tribuna da Massa. Vamos assistir. Estes são os sons de uma guerra. Barulhos que fazem parte da rotina do brasileiro e paranaense Gustavo João Ostrowski, de 22 anos. Nos últimos 8 meses, ele é um dos 30 a 40 brasileiros que se alistaram para lutar pela Ucrânia na guerra com a Rússia. Em um dos dias de folga, Gustavo aceitou conversar conosco. Ele disse que está em um local que não pode ser revelado por questões de segurança, mas que fica na região da cidade de Donetsk, considerada fronte de batalha, e a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com a Rússia. Ele conta que após atuar no Exército Brasileiro, passou a ter a vontade de participar de uma guerra. E logo após o início do conflito, no dia 24 de fevereiro de 2022, começou a pensar em atuar como voluntário. Era meu sonho servir fora do país, ter uma experiência diferente e ter algum sentido, né, fazer missão, tal, ajudar alguém. Quando a guerra começou em 2022, eu já tinha essa ideia, né, de vir para cá. Mas aí, como eu não sabia direito como é que funcionava e eu não sabia como é que era, como é que eu ia fazer, aí eu fui vendo, né, fui pesquisando, tendo mais informações. E daí um amigo meu, amigo não, né, eu conheci ele pela internet, ele estava aqui na Ucrânia, aí eu comecei a conversar com ele me deu algumas informações, e daí quando eu tinha todas as informações, eu juntei um dinheiro e comprei a passagem e vim para cá. Gustavo explica que a realidade do dia a dia em uma guerra é muito mais triste e terrível do que imaginava. Geralmente são 4 dias de missões, a gente fica 4 dias e retorna no 5º dia. Tem mais 2 dias de descanso, digamos 2 dias e meio, né, junto com o dia que a gente voltou, que a gente volta geralmente meio-dia, e nos outros dias a gente treina, e às vezes tem descanso, às vezes não, depende. O dia a dia é bem complicado, na verdade. Você pode morrer de várias formas, tanto drone, como artilharia, como o próprio inimigo, né? Você pode pisar numa mina. É difícil também você chegar no fronte, porque você fica descoberto, né? Você não tem proteção, você não pode sentir medo. Se você sentir medo e pisar no lugar errado, você morre. O agora soldado do exército ucraniano é filho único. Ele cresceu nessa casa de um sítio no interior aqui da cidade de Santa Helena, que fica no oeste paranaense, a quase 600 quilômetros da capital Curitiba e a mais de 10 mil quilômetros da Ucrânia. Quem nos recebe aqui é Dona Adriane e seu Gilmar, pai e mãe de Gustavo, que com angústia e saudade aguardam as notícias do filho. A gente ficou muito triste. A gente, se fosse escolha nossa, jamais ele teria ido por causa dos riscos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o bom coração que ele tem. Porque a ideia dele de ir foi sempre em virtude de ajudar. Sempre ele falava, mãe, vocês não veem o que está acontecendo lá, as injustiças, ataque a civis, que no caso criança, os idosos, ele sempre falava assim, a Ucrânia ataca alvos militares e a Rússia não. A Rússia ataca aquele que dá vontade deles atacar. E a gente nunca entendeu, mas a gente sempre soube o propósito dele, né? Que o propósito dele era ir ajudar. Gustavo cresceu ao lado dos pais, ajudava nas tarefas de casa e trabalhava cuidando do gado de leite e suínos da família, além das tarefas do dia a dia no campo. Um menino abençoado, um menino que só deu orgulho para nós. Nunca se meteu em confusão, nem em catequese, nem na escola, em lugar nenhum. Sempre caseiro, ele sempre foi muito caseiro. Saía com nós, comeu um lanche, um sorvete, coisa assim, mas nunca foi de muita balada, muita festa, assim. Sempre foi caseiro. E um menino muito bom, muito educado, muito trabalhador, sempre ajudou muita gente. Para a família, a decisão dele de partir para uma guerra não foi fácil. Foi muito triste, porque a gente sabia que do risco que ele corria, assim como estava acontecendo de muitos morrerem lá, podia acontecer com ele, né? Então foi triste.
Foi uma batalha e não foi assim ele chegar e falar que ia e a gente deixar ir. Foram meses e meses de negociação, não vai, por favor, e tentemos de todo jeito para não ir. Tudo que estava no nosso alcance nós fizemos para ele não ir, mas não teve jeito. A cachorra de estimação do jovem parece lhe aguardar na porta de casa. Ao lado do marido, Adriana desabafa e explica que não é fácil falar ainda sobre a ida do filho para um conflito armado do outro lado do planeta. É difícil, é bem complicado. Ainda, geralmente, quando a gente sai, que o pessoal conversa com a gente, a maioria das pessoas dá uma palavra positiva. Fala, não, fica tranquilo, que ele vai voltar bem, ele está bem guardado, Deus está protegendo. Mas sempre pinta um ou outro que fala, não volta vivo. Foi para lá, não volta vivo. Daí isso ali machuca bastante a gente. Isso ali acaba com a gente. Seu Gilmar é de uma geração de agricultores, um homem de poucas palavras, assim como o filho, mas que resume o sentimento do casal neste momento. Sente saudade, né, dele. Ele vai estar assistindo agora e vai ver a mensagem de vocês. Se o senhor pudesse dizer alguma coisa para ele agora, o que o senhor queria dizer para ele? Para ele voltar. De volta à Ucrânia, Gustavo conta que convive com cerca de 20 brasileiros, também soldados voluntários, além de pessoas de outros países que fazem parte da Legião Internacional. É um batalhão de hispanos, né? Tem muito cara que fala português e tal. E tem caras que falam inglês, né? Então, tem um camarada que ele é ucraniano, ele morou na Argentina, e aí ele fala espanhol muito bem, ele é fluente, fala inglês também. Então, o comandante passa as informações para ele e ele repassa para nós, né? De acordo com o Itamaraty, 4 brasileiros já morreram durante os combates na Ucrânia desde o início da guerra. 2 deles paranaenses, Antônio Achitani, de 25 anos, e Murilo Lopes Santos, de 26 anos. Todos os mortos eram soldados como Gustavo. Eu não tenho medo da morte, porque eu estou aqui, eu gosto do que eu faço, e não tenho nada que me arrependa de eu fazer isso, eu tenho meus amigos aqui, mas a gente pega um amor, né? A gente vem aqui e tal, vê a situação, quando geralmente começa a tocar a sirene, que é geralmente sirene de bombardeio, que vai ter ataque, as pessoas começam a ficar apavoradas, né? As crianças começam a chorar. E é isso, eu sempre gostei do meio militar mesmo, e é isso que eu quero. Não vim aqui, será que eu vou? Eu vim aqui com certeza mesmo do que eu ia fazer. Sobre voltar ao Brasil, ele diz que isso deve ocorrer no próximo ano, mas não descarta a possibilidade de retornar, já que a guerra não tem prazo para chegar ao fim. Agora é verão aqui na Ucrânia, e eu não cheguei aí no front no inverno, né? Inverno com neve mesmo. Então eu vou passar mais um tempo, passar essa experiência de ficar no inverno, de ir na guerra no inverno. E aí ano que vem, quando acabar o inverno, eu estou pensando em ir para o Brasil, né? Ver minha família, visitar meus amigos também. Pedimos a Gustavo que mandasse uma mensagem à família, em especial para sua mãe. Mostramos o vídeo a ela quando visitamos a casa deles. Um momento de emoção e saudade para essa mãe. Vou mandar uma mensagem, um abraço aí para minha mãe, para o meu pai. Minha mãe Adriane, meu pai Gilmar. Eu gostaria de dizer para acalmar o coração, né? Que eu estou aqui por um propósito, não estou aqui à toa. Estou fazendo o que eu sei fazer de melhor. E eu estou ajudando as pessoas, né? Dizer que eu amo muito, que ele sabe do tamanho do amor que a gente tem por ele e que ele é nosso herói e a gente tem muito orgulho dele. Apesar da gente não, digamos assim, não aceitar, dizer, vai Gustavo, vai que você está fazendo a coisa certa. Mas a gente tem muito orgulho dele pela coragem dele e pelo propósito, que o propósito dele foi sempre de ajudar. Sempre que ele falou, ele nunca tocou em outro assunto, ajudar. Eu quero fazer a minha parte. É legal quando a pessoa ela encontra na vida qual é o propósito dela, né? Ele falou, não, eu vou lá, vou ajudar, quero servir, quero fazer a diferença. E foi como voluntário. Parabéns pela coragem, que Deus abençoe sua trajetória aí, viu? Histórias que ele levará para toda a vida, com toda certeza, e vai passar para os filhos e para os netos. Isso aí não morre nunca. A coragem é algo que a gente leva para sempre. 12h